ela que a gente conversa agora. E aí, minha querida, bem-vinda, Priscila Yazbek, conosco aqui ao vivo no Live CNN para falar do vice-presidente americano, J.D. Vance. Reconheceu que existe um impasse sobre a guerra na Ucrânia, pouco antes das conversas que Donald Trump terá com Vladimir Putin e também com Volodymyr Zelensky. Nos conte, Yazbek, importante ouvirmos isso, né? Porque os Estados Unidos, eles fazem parte de um peso muito grande nesses acordos de cessar-fogo. Exatamente, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. E essa ligação estava prevista para acontecer por volta das 10 horas da manhã do horário local, 11 horas aí do horário de Brasília. Portanto, já deve estar acontecendo. Daqui a pouquinho a gente deve ter mais atualizações sobre como foi essa ligação, então, entre o presidente Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin. E Trump também disse que vai conversar com Zelensky depois. E antes dessa ligação, o vice-presidente J.D. Vance, a bordo do avião, enquanto ele estava voltando do Vaticano, ele conversou com jornalistas e ele falou que reconheceu que há um impasse nessa tentativa de intermediação de paz que é feita pelos Estados Unidos para tentar chegar a um cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. E ele falou que se a Rússia não estiver disposta a se engajar, os Estados Unidos terão que dizer que essa não é a nossa guerra. E ele também falou que Putin parece não saber muito bem como sair da guerra na Ucrânia e disse que o presidente Donald Trump vai perguntar para Vladimir Putin se ele está falando sério sobre a tentativa de chegar a um acordo de paz. Também a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta manhã que o presidente Trump está cansado e frustrado com ambos os lados do conflito, mas se recusou a dizer por quanto tempo que Trump vai se engajar para tentar fazer essas negociações. No sábado, o presidente Donald Trump tinha dito que esperava que essa segunda-feira fosse um dia produtivo e que essas conversas trouxessem um cessar-fogo para essa guerra que ele chamou de uma guerra muito violenta, que nunca deveria ter acontecido. Também a Rússia se manifestou, confirmou que haveria essa ligação entre Trump e Putin e eles falaram de forma elogiosa sobre os esforços dos Estados Unidos, a Rússia, inclusive, que foi tirada do ostracismo pelo presidente Donald Trump naquela primeira ligação que aconteceu entre Trump e Putin em fevereiro. Então a ligação de hoje é a segunda ligação oficialmente reconhecida entre os dois líderes e aquela ligação em fevereiro já tinha sido vista como uma aproximação dos Estados Unidos e também tinha sido analisada como uma ligação que trazia uma perspectiva de que os Estados Unidos poderiam forçar um acordo entre Rússia e Ucrânia, que seria um acordo, inclusive, mais favorável aos russos. O presidente Volodymyr Zelensky também se manifestou. Ele falou, inclusive, sobre as conversas que aconteceram entre uma delegação ucraniana e russa na sexta-feira na Turquia, que foram as primeiras conversas diretas entre as duas partes desde o início da guerra. E ele falou que nessas conversas em que foi acordada a troca de prisioneiros, ele falou que essa reunião mostrou ao mundo que a Ucrânia que tem um compromisso com a paz e que quer avançar nesse tipo de acordo. Mas, Elisa, há um impasse muito grande. A Rússia vê como vantajoso continuar na guerra, vem avançando, fez ataques no final de semana, ataques que mataram 14 pessoas no sábado, uma pessoa no domingo, que segundo os ucranianos eram civis. Então a Rússia vem realizando também avanços e vai tentando postergar esse acordo. Então o que deve acontecer hoje é uma pressão por parte dos Estados Unidos e também há uma expectativa de que possa haver uma tentativa de um encontro presencial entre Trump e Vladimir Putin. Então claro que a gente vai ficar de olho nisso e qualquer atualização eu volto com vocês, Elisa.